Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio, estou aqui trabalhando contigo neste encontro de número 18, a disciplina Direito Constitucional. Na aula passada fomos até o quinto inciso 13, vamos agora pegar o quinto 14 em diante. Olha, não se preocupe, porque os primeiros incisos do artigo 5º eles são mais demorados, depois os outros vão mais rapidamente, tá? Então essa demora da aula passada, vimos ali 11 incisos em 30 minutos, é natural em razão da complexidade que envolve aqueles primeiros. Depois o negócio vai que vai. A gente tem aí no inciso 14 que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando isso for necessário ao exercício profissional. Então quer dizer que eu tenho o direito de ser informado, tenho o direito de buscar informação. Em qualquer meio, né? Eu posso buscar informação pela mídia impressa, pela mídia virtual, pela mídia radiofônica, enfim, qualquer uma delas. Agora, lembremos que é resguardado o sigilo da fonte quando isso for necessário ao exercício profissional. Tá? Então, como assim, Antônio? O que está rolando? Olha, o jornalista tem uma fonte que dá a ele dados assim preciosos sobre um esquema de corrupção, por exemplo. Né? Esta fonte está dizendo que no âmbito do Congresso, está me provando com documentos a todo instante que há um escândalo lá instalado, né? Uma corrupção lá implantada. O jornalista, ele não é obrigado a revelar quem está falando para ele, quem está trazendo os dados para ele. Evidentemente não. Ah, Antônio, mas é uma sacanagem, porque se ele trouxesse a fonte para a luz, né, o Ministério Público poderia recair sobre ela e espremê-la para pegar mais indicativos, blá 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 blá. Olha, mas aí vamos pensar. Se não fosse resguardado o sigilo da fonte, o que aconteceria? A fonte não seria fonte. Você seria fonte, sabendo que a qualquer instante o jornalista poderia revelar a sua identidade? Não, provavelmente não. Em não havendo fonte, não há o quê? Informação. Então, o direito aí de resguardar a fonte, em verdade, serve para garantir a própria liberdade de informação que está no inciso 14. E o inciso 13, pulo para ele, vem na mesma pegada aí de informação. Está escrito aí que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, ou seja, indispensável à segurança da sociedade e do Estado. Então, agora numa perspectiva não tão assim de eu posso buscar a informação onde eu quero, a gente tem um dispositivo constitucional dizendo que o Estado tem que me dar as informações que são de meu interesse particular ou então de interesse coletivo ou geral. Então eu acho que o meu nome está lá no serviço de inteligência, enfim, eu posso buscar a informação. O Estado tem que me dar, tem que me dar. Ah, mas Antônio, a informação não é sua, mas é de interesse geral. Também tenho. Se é de interesse geral, me diz respeito também. Então está escrito aí que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Então quer dizer, o Estado tem que me dar a informação no prazo que a lei estabelece, é irrelevante qual é ele, tá? Sob pena de responsabilidade, quer dizer, se não me der a responsabilização para quem se negar, só que, de outro lado, o Estado não é obrigado a me dar aquela informação imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Quer dizer, o Estado vai falar, olha, Antônio, eu adoraria te dar essa informação, só que se eu te der essa informação, vai estourar, por exemplo, uma guerra no Brasil, exagerando no meu exemplo. Aí, não vou te dar, e é muito tranquilo a razão, né, pela qual, neste caso, a informação não é dada. Legal. Lembre-se, contudo, que se for violado este direito de informação, o remédio constitucional que cabe é o habeas data. Sim, porque data vem de dados, né? Dados pressupõem informação. A gente vai trabalhar com essa lógica mais algumas aulas adiante. O habeas data que está lá no quinto inciso 72. Só que aí a gente tem, na sequência, o quinto inciso 15, que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens.
Então, a locomoção é garantida. A locomoção é garantida, tá? No território nacional em tempo de paz. Quer dizer, enquanto o Brasil não está guerreando, eu posso ir, posso vir, posso ficar. E também posso, na forma da lei, entrar ou sair do Brasil com os meus bens, né, ou sem eles. Nada demais, esse dispositivo é muito intuitivo, é o direito de liberdade de locomoção, ou o direito de ir e vir, ou o direito ambulatorial, às vezes esta expressão aparece. Violado o direito de locomoção, o remédio constitucional que cabe é o habeas corpus. É muito importante também este remédio constitucional. Só que agora a gente chega num que é muito relevante, tá? Talvez seja um dos mais importantes, que é a liberdade de reunião. Vamos dar uma olhadinha no começo dela para entender de qual reunião aqui estamos falando. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então vamos começar por isso daqui, ó. Eu estou falando de uma reunião que é feita em local aberto ao público, tá? Então estou falando de passeata, de carreata, de apitaço, de manifestações populares. Estas podem acontecer em locais abertos ao público. Este é o direito de reunião. Este direito de reunião é exercido por todos de maneira pacífica e sem armas. Pacificamente e sem armas. Quer dizer, então, que eu posso ir às ruas desde que não esteja violentamente agindo e desde que não esteja armado, né? Muita gente fala, mas pacificamente sem armas é redundância. Não, não é redundância. Não é redundância. Não é redundância porque fosse só pacificamente, as pessoas poderiam estar portando armas. E aquilo que começa pacificamente nem sempre acaba pacificamente. Fosse só sem armas, as pessoas poderiam estar quebrando tudo, vandalizando, né? Então é pacificamente e sem armas. Mas aí vem a pegada. Eu tenho que pedir autorização? Não, claro que não. Eu não tenho que pedir autorização. Está escrito aí, independentemente de autorização. Tá? Só que, apesar de eu não ter que pedir autorização, eu tenho que exigir prévio aviso à autoridade competente, ou melhor dizendo, né, para ficar mais lógico, eu tenho que previamente avisar a autoridade competente. Então, eu não preciso pedir, mas eu tenho que avisar que vou fazer. É, bom, natural que seja assim, né? É muito salutar, inclusive, essa previsão. Porque vamos pensar naquela passeata do orgulho gay. Tem lá centenas de milhares de participantes. Eles, participantes, evidentemente, não precisam pedir autorização para fazer, mas tem que comunicar ao poder público, porque dado o número de pessoas, o poder público tem que estar lá com trânsito, organizando, enfim, tem que ter policiamento, tem que ter ali um cuidado do poder público para que a própria manifestação ocorra dentro de uma normalidade, tá bom? Então cuidado, não tem que pedir autorização, mas tem que avisar. E também esta reunião não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Tá? Então, a ideia aqui é muito simples, né? Imaginem vocês que lá no dia 15 de julho de 2015, os torcedores do Palmeiras decidiram se reunir na Praça X. Não pediram autorização, nem precisam pedir, mas avisaram a autoridade competente, falaram lá para a prefeitura, olha, dia 15 de julho de 2015, às 14 horas, nós queremos fazer uma manifestação lá na Praça X. Depois disso, vem os torcedores do São Paulo, dizendo que também querem se reunir na Praça X, às 14 horas, do mesmo dia 15/7 de 2015. O que vai acontecer se eu autorizar a segunda? Vai dar quebradeira, né? Enfim, o negócio sair do normal. Então a segunda pode ser proibida. Pode ser proibida porque se ela for autorizada, ela vai frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar.
eis a liberdade de reunião, eis aí a previsão, né, deste importante direito. Agora, uma coisa é reunião, outra coisa é associação. Qual que é a diferença? A reunião é passageira, ela é efêmera, né? Ela acontece, desaparece. Por exemplo, eu quero me manifestar. Eu vou lá com pessoas que compactuam o mesmo ideal, marchando até o lugar X, lá chegando eu canto, protesto, elogio, se tiver que elogiar, e no final vou embora. Simples. Agora na associação não. Na associação as coisas tendem à permanência. Quer dizer, eu me associarei com pessoas que têm o mesmo ideal de vida que o meu, né? Por exemplo, quero associar-me com pessoas que gostam de direito constitucional para estudar direito constitucional mais a fundo. Posso. Ah, mas eu gosto de colecionar selo, Antônio. Monta uma associação de colecionador de selo, filatelista. Ah, eu quero muito me associar com quem gosta de criar cachorro. Lindo, dá para fazer. É livre associação. Só que veja, é plena a liberdade de associação, eis o 17, para fins lícitos, não podemos esquecer disso. Então, em todos os meus exemplos aqui dados, sem dúvida, a associação poderia ser feita. Agora, eu não poderia criar uma associação de estupradores, né? Uma associação de pessoas que vão extorquir outras. Aí não, aí não. E também é vedada a de caráter paramilitar. É vedada a associação de caráter paramilitar. Tá? Como é que é essa história aí de paramilitar? Veja, não posso permitir que uma associação seja criada e mantida e formada, né, por pessoas treinadas em guerra, com hierarquia, com subordinação, eis a vedação aí de associação de caráter paramilitar. Quer dizer, aquela associação paramilitar é um mini exército funcionando paralelamente aí ao Estado. Não posso permiti-lo, claro que não. É vedada a associação de caráter paramilitar. No mais, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então vamos lá mais uma vez. Não preciso pedir autorização para fazer associação. Agora, uma vez criada a associação, também me tranquilizo com a vedação de interferência estatal em seu funcionamento. Não pode o poder público, então, entrar e dizer, Antônio, você não pode se organizar desta maneira. Fulano não pode ser o presidente da sua associação. Evidentemente que isso é uma loucura, é vedada a interferência estatal no funcionamento da associação. Só que, apesar de ser vedada a interferência estatal no funcionamento da associação, a gente tem que lembrar uma coisa, né? O poder público ele tem que fazer alguma coisa quando, por exemplo, se depara com uma associação cuja finalidade é ilícita ou com uma associação paramilitar. Ele não pode, a pretexto de ser vedada a interferência estatal, ficar quieto. Ele tem que fazer alguma coisa. Ele pode fazer o quê? Ele pode dissolver a associação ou suspender o seu funcionamento. Então aí a gente tem a dissolução, né? Ou a suspensão. É verdade que a suspensão é mais branda, ao passo que a dissolução é mais drástica. Porque na suspensão eu vou falar, olha, por enquanto você não pode se associar. Na dissolução eu vou falar, olha, acabou, nunca mais você se associa. Tá? Ambas, dissolução e suspensão, são promovidas por decisão judicial. Só que a primeira, a dissolução, que é mais grave, pressupõe trânsito em julgado, que é o atributo da decisão que a torna imutável, né? Então, quer dizer, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, para dissolver, eu tenho que ter uma decisão judicial definitiva. Agora, para suspender, uma decisão judicial qualquer já me resolve a vida. O 20 é tranquilaço, né? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, é evidente. É óbvio, né? Eu não sou obrigado a entrar na associação e se entrei também não sou obrigado a ficar. E aí o 21 diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, uma associação, querendo,
pode entrar com uma ação a favor dos seus associados, desde que eles expressamente tenham autorizado. Toma cuidado aí com este desde que expressamente autorizados, né? Tá bom? E aí acabou a associação. Um importante direito que é previsto na Constituição é o direito de propriedade. Está escrito lá que é garantido o direito de propriedade no inciso 22. Simples, né? Eu tenho direito de propriedade sobre tudo, o que é meu. Então, assim, essa caneta é minha, né? Mentira, não é da prova. Mas, por exemplo, esses óculos são meus. A casa na qual eu moro, se minha é minha, né? Isso é dinâmica, é garantido o direito de propriedade. Agora, numa perspectiva mais territorial, assim, de casa, de terreno, de fazenda, aplica-se muito bem esse inciso 23 que diz: a propriedade atenderá à sua função social. A propriedade atenderá à sua função social. Tá? O que é função social? Vamos lá. Eu tenho uma terra, né? Tenho um terreno que é absolutamente improdutivo. Ora, ele não atende então à função social. Espera a sociedade que eu dê uma destinação para aquilo. Eu tenho terreno e é meu, e eu planto maconha. É meu, eu planto maconha. Não planto. Não porque a propriedade tem que atender à sua função social. Tá? Então a função social tem a ver assim com aquela expectativa que a sociedade tem em relação à utilização da minha propriedade por mim. A propriedade atenderá à sua função social. Tá? Depois no 24, temos que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante uma justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então quer dizer que eu posso perder a minha propriedade. Tenho lá um terreno numa cidade e o poder público entende que ali, naquele terreno, é o melhor lugar para que se construa um hospital. Eu posso perder. Haverá desapropriação. Não me interessa, para a prova, essa dinâmica de necessidade ou utilidade pública, interesse social, isso aí ignore. Agora o que você tem que saber é que esta indenização é feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então o poder público vai me pagar o valor justo, né, previamente em dinheiro. E aí tem margem para várias e várias mudanças, né? Vários trocadilhos. Por exemplo, pode a prova perguntar: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação, blá 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 blá, mediante justa e posterior indenização em dinheiro. Não é justa e posterior, é justa e prévia indenização em dinheiro. Justa e prévia indenização em título. Não, é em dinheiro. Então cuidado, essas palavrinhas são as variáveis, né? As que são trocadas. Depois, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Como assim? Então, em caso de utilização da minha propriedade pelo poder público, eu não terei direito à indenização se aquela utilização deu-se diante de um iminente perigo público e não houve dano. Então, não entendi. Vamos pensar que um caminhão de bombeiros, ele encosta na frente da minha casa, pulam, né, os bombeiros lá o muro, abrem o portão, o caminhão manobra dentro da minha propriedade para apagar um incêndio que está acontecendo atrás da minha casa. Usar a minha propriedade. Agora, trata-se evidentemente de uma situação na qual o iminente perigo público é evidente. Um incêndio não é legal, né? Se eles não causaram-me dano, eu não terei direito à indenização. Agora, se eles me causaram um dano, haverá indenização ulterior, ou seja, posterior. Então veja que interessante, né? Se a indenização está condicionada ao dano,
evidentemente, ela tem que ser paga após. A não ser que o cara tenha bola de cristal. Né? Ah, eu vou causar um dano, então já vou pagar previamente. Não, ninguém tem, né? Ninguém tem. Eis o 25. Depois eu tenho o 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a pequena propriedade rural é protegida pela Constituição. Antônio, qual que é o tamanho da pequena propriedade rural? Não interessa. Porque está escrito aí que a pequena propriedade rural será definida em lei, e essa lei não cai, e também se caísse seria um caos, porque esta lei não fala em uma propriedade rural, ela fala em várias. Quer dizer, a pequena propriedade rural do Paraná é diferente da pequena propriedade rural de Minas, que é diferente da propriedade rural do Mato Grosso. As proporções, as densidades demográficas são diferentes, então as propriedades pequenas são diferentes. Então não se preocupe com isso, tá? O que você tem que saber é o seguinte: se trabalhada pela família, ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então a ideia é a seguinte: eu tenho uma pequena propriedade rural, trabalho nela com minha família, contraí uma dívida relacionada à atividade produtiva. Por exemplo, comprei adubo, não paguei o adubo. É óbvio que o vendedor do adubo poderá me cobrar a dívida, mas ele não poderá chegar a ponto de me expropriar a propriedade. Ele não poderá me tirar a propriedade. Tá? Atenção para esse ponto. Aí, não poderá me tirar a propriedade porque os dois requisitos estavam presentes, ou melhor, todos os requisitos estavam presentes. O primeiro, a pequena propriedade rural, né? Eu dei o exemplo. Depois falei que estava trabalhando nela com minha família, depois disse que o débito era relacionado à atividade produtiva. Agora, de outro lado, pensemos que eu tenho uma propriedade rural pequena, não trabalho nela com minha família, paguei um caseiro para lá cuidar e contraí um débito relacionado à atividade produtiva. Aí não há empenhorabilidade, porque faltou um dos requisitos, o trabalhar lá com a família. Não, mas sabe o que é, Antônio? Eu tenho uma pequena propriedade rural, trabalho com a minha família, só que a gente comprou um jet ski para brincar num rio que tem lá perto, num lago, numa represa. Aí não é um débito relacionado à atividade produtiva. Trata-se de um exemplo aí que não há falar-se, obviamente, em empenhorabilidade. Agora, é legal também lembrar que propriedade não é só aquilo que eu toco, propriedade também é o que sai da minha cabeça, né? E aí entra em cena a dita propriedade intelectual. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, vamos entender assim, ó. O autor, aqui compreendido como aquele que faz um livro, um filme, uma música, uma canção, sei lá, ele tem o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir as suas obras, sendo tal direito transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então eu posso falar que se é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, é um direito que me assiste de maneira vitalícia. Se hoje eu escrever uma música, eu teria o direito de proteger tal música até o dia da minha morte. E com a minha morte, ainda, o direito de exploração desse áudio, dessa música, vai para os meus herdeiros pelo tempo que a lei fixar, por curiosidade, há 70 anos. E depois, Antônio, aí cai em domínio público, aí qualquer um pode reproduzir aquilo, copiar, plagiar, sem medo de ser feliz, tá? Agora, perceba que a Constituição fala em autores, no 27, e em autores de inventos industriais, no 29. É diferente a pegada. O autor é o cara que, como disse, faz o livro, a música, a canção. Agora o autor de invento industrial é aquele que cria uma engenhoca. Esse que cria uma engenhoca, ele tem um privilégio temporário para a utilização. Privilégio temporário para a utilização. Então ele poderá usar aquilo ali por um tempo específico, depois já cai em domínio público. Não é, então, vitalícia a proteção. Veja que sensacional, então. Se eu criei uma música, protegerei a música até a data da minha morte. E ainda meus herdeiros
levarão isso por mais um tempo. Agora, se eu criei uma caneta nova, eu teria um privilégio temporário de utilização dela, que no Brasil vai no máximo até 20 anos. Depois, cai em domínio público, vou usar essa expressão, e aí qualquer um também pode copiar aquilo. Só que aí a prova ela vai te perguntar assim: aos autores de inventos industriais pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Não, não é aos autores de inventos industriais que pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É o autor, tá? Depois se dá uma olhada no 28, nada demais. E o 30, evidentemente, tem a ver ainda com propriedade. É garantido o direito de herança. Herança é propriedade. Propriedade que agora é minha, em razão do falecimento daquele que era meu parente, enfim, que deixou para mim tal ou qual coisa. Evidente, o 30 é fácil. O 31 também é fácil, mas ele merece uma atençãozinha. Veja lá. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então quer dizer, imaginem vocês que eu sou casado com uma paraguaia, né? Temos uma casa aqui no Brasil, filhos aqui no Brasil. E aí a paraguaia morre. Qual lei que vai regulamentar a passagem do patrimônio para mim e para os nossos filhos? Segundo esse dispositivo, é a lei brasileira, a não ser que a do de cujus, ou seja, a do morto, seja mais favorável. Então, eu vou aplicar a lei brasileira como regra. Agora, se a lei dela for mais favorável, eu vou aplicar a lei dela. Não se surpreenda se cair e for dado como verdadeiro, porque é, a afirmação dizendo que a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei mais benéfica. Sim, é a lei mais benéfica. Não é a brasileira, a não ser que a do de cujus seja mais favorável. Bom, mas perceba comigo. Se eu apliquei a do de cujus, é porque ela, do de cujus, era mais benéfica. Agora, se eu apliquei a brasileira, era porque a brasileira era a mais benéfica. Então não está errado dizer que aplica-se a lei mais benéfica sempre, tá? É isso aí. Na próxima aula a gente volta. Temos ainda bastante coisa para tratar. Minha amiga, meu amigo, obrigado. Um grande abraço. Até o próximo encontro.